A Conquista do Acre. Neste especial, produzido pela TV Senado em 2003, você vai saber como o Acre deixou de ser boliviano e tornou-se parte do território nacional. Vai saber como milhares de brasileiros lutaram para conquistar essas terras. E vai descobrir o que o Brasil deu à Bolívia em troca do Acre. À época, o governo brasileiro comprometeu-se com a construção de uma ferrovia e pagou 2 milhões de libras esterlinas ao governo boliviano. Aplicado em títulos do governo britânico nos últimos 103 anos, isto corresponderia hoje a cerca de 290 milhões de libras, ou 550 milhões de dólares. O Acre é um karma, é um estado kármico, é um estado em que não se nasce à toa e ninguém vem para cá à toa. O Acre para mim é tudo, Chapuri para mim é tudo. O pessoal daqui é muito comunicativo. Você se dá bem com todo mundo. O sentimento de ser acreano para mim é um sentimento de amor, de emoção e de orgulho. Estou bem perto do paraíso, se não já estou nele, né? O Acre para mim é o paraíso. O clima é úmido e quente. Encravado no extremo oeste brasileiro, o estado do Acre ocupa uma área de 153 mil quilômetros quadrados. Um misto de pequenas cidades e a mata amazônica. Ao todo, são 22 municípios. É muito difícil, eu diria até impossível, viver na floresta e não acreditar em Deus, por exemplo. Por quê? Porque na floresta não tem médico. Se Deus quiser, você vive. Se Ele não quiser, você morre. A força divina da natureza edita as normas desta pequena porção de terra brasileira. Os rios são as veias que irrigam a economia e a vida diária desse povo. Sem esse rio, se morreria a míngua por aqui. Rio que passa assim tão manso e lento, correndo águas fundas e barrentas. A que destino vais com qualquer vento? Que porto buscas ou que mar intentas? Rio que hoje assim faz a corredeira, em direção veloz à ribanceira, navega em teus balseiros, passageira. O acreano é uma mistura bem temperada do sangue indígena com a força dos nordestinos e uma pitada de várias outras etnias. Uma gente que lutou com as próprias mãos para conquistar a terra onde vive hoje. No início do século XX, este lugar figurou na história como o maior produtor de borracha do planeta. O ouro negro enfeitiçava. Não se via capim, só via aquele ouro negro da Amazônia. Borracha, 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 muitas e muitas. O Acre foi a última área territorial a ser anexada ao Brasil. Apenas em 1903, nosso mapa seria desenhado da forma como o conhecemos hoje. E essa conquista não foi fácil. Se deu com o derramamento de sangue de brasileiros e bolivianos. Uma história que poucos conhecem, mas que enche de orgulho o povo acreano. A identidade acreana, ela está profundamente ligada a este mito de origem que é a Revolução, que é a ânsia de um pertencimento a uma pátria. A região, né, que hoje nós denominamos Acre, né, ela figurava nos mapas bolivianos, por exemplo, como terras não descobertas, terras que não estavam descobertas ainda. Aqui, quem habitava, naturalmente, eram as diversas comunidades indígenas. As primeiras expedições foram em 1850, a expedição do Manuel Urbano da Encarnação no Rio Purus e a expedição do João da Cunha Correia no Rio Juruá. É natural, a Terra ainda é misteriosa, o seu espaço é como o espaço de Milton, esconde-se em si mesmo. O mistério das chamadas terras não descobertas foi sendo decifrado passo a passo pela chegada dos nordestinos.
Essa ocupação foi favorecida, em grande parte também, pelas grandes secas que vinham afligindo o Nordeste brasileiro, especialmente a seca de 1877 e 1878, que expulsou praticamente milhares de trabalhadores do campo, já que não tinham do que viver. Então esse povoamento, no início, era a partir desses retirantes nordestinos que não tinham alternativas de vida no Nordeste e que eram trazidos para a Amazônia para facilitar a exploração do ouro negro. O ouro negro era a borracha, um produto que despontava como ícone da Revolução Industrial, mas que, por ironia, estava concentrado nas entranhas da floresta amazônica. O látex que escorria da seringueira era a matéria-prima da modernidade. À medida em que a borracha atingia cotações altas nas praças de Belém e de Manaus, e internacionalmente. Então, era interessante explorar a borracha. Essa expansão da exploração da borracha vai alcançar a região do Acre a partir de 1880. Em 1880, os primeiros povoadores ultrapassam a linha divisória imaginária entre Brasil e Bolívia e começam a exploração dessa região. Em 2 ou 3 anos, todos os rios acreanos já estavam ocupados. Então, entre 1880 e 1883, o Acre já estava povoado por brasileiros. Foi assim que teve início a colonização definitiva daquele pedaço de chão. Os seringais começam a se organizar e a estrutura social toma forma. O seringalista era o dono do seringal. Formava um verdadeiro povoado. Alguns seringais eram grandes, tinha muita gente, tinha uma povoação. Outros eram menores, mais pobres, tinham mesmo mercadoria. Não havia um estabelecimento de uma ordem jurídica no Acre. Quem fazia as leis eram os seringalistas, os chamados ou patrões. Eu prefiro até chamar de patrões. O seringalista escravizava o seringueiro e era escravizado pela casa aviadora. Porque você tem que pagar, não pode sair se não pagar, você é escravo. Nesses primeiros tempos, não havia a presença da mulher. Uma sociedade fundamentalmente patriarcal, masculina e machista. A mulher era disputada à tapa. Só que as mulheres também vieram para a região. Elas também adentraram os seringais, também produziram, constituíram famílias, acompanhavam seus maridos no corte de seringa. Desde os primeiros tempos que elas estão aqui. E também serviam de mercadoria. Por exemplo, o melhor seringueiro, o seringueiro que cortasse mais borracha no seringal, ele era premiado muitas vezes com uma mulher, porque o seringalista em Manaus e Belém trazia algumas prostitutas de Manaus e Belém, traziam para cá, e elas se casavam com os seringueiros, se tornavam senhoras aqui, tentando escapar de uma dominação, de uma violência na cidade, vinha tentar a vida aqui na região, e aconteceu isso com muita frequência. A violência não foi apenas contra a mulher. A ânsia pelo ouro negro provocou também uma reviravolta na vida dos primeiros habitantes da selva. A gente era considerado a nada. Se morre todo dia uma pessoa, por mais que tem milhões de pessoas, mas se morre todo dia e ainda ajuda a matar, com certeza se acaba. O índio está certo, foi um massacre. A discriminação era autoritária e cruel. Em meados do século XIX, havia cerca de 250 mil índios na região. Hoje nós teríamos que ter na região cerca de 400 mil índios. Atualmente são apenas 10 mil. Um comportamento característico da época em todo o Brasil. Um genocídio histórico. Os índios da Amazônia eles estão aqui na região há mais de 30 mil anos. Os portugueses não ocuparam a Amazônia, nem colonizaram, eles destruíram a Amazônia. Eles cometeram um genocídio contra as populações indígenas. Eu acho que o mesmo número, a mesma quantidade de seringa e do caucho que saiu da Amazônia, é a mesma quantidade de sangue derramada dos corpos indígenas mortos por seringueiros e seringalistas na região.
Uma colonização à gandaia. Foi assim que Euclides da Cunha resumiu a ocupação do Acre na segunda metade do século XIX. Não havia uma organização política. Era um pedaço de terra sem lei que pertencia de direito à Bolívia, mas que na prática estava nas mãos de brasileiros. A partir do momento em que seringalistas ou patrões percebem que sem a ordem, a institucionalização da ordem jurídico-política na região seria mais difícil a acumulação, eles vão desejar a ordem. Então, assim é que nós tivemos, principalmente, 4 momentos, né, da chamada Revolução Acreana. Os bolivianos estavam completamente ausentes e não se importavam com o Acre. Quando eles começaram a se importar, o Acre já estava povoado. Já tinha mais de 15 mil pessoas vivendo no Acre. As primeiras expedições bolivianas para a região do Acre visavam buscar uma forma de escoar essa produção boliviana para o Oceano Atlântico. Mas quando eles fazem essas expedições, que é muito tardio, ou seja, a partir de 1895, o Acre já estava totalmente ocupado por brasileiros. Então, quando eles conseguem chegar nessa região, eles não encontram mais uma região despovoada, eles encontram uma região intensamente povoada por brasileiros, mas uma região que lhes pertencia por força dos tratados internacionais. O governo brasileiro reconhecia oficialmente a posse da Bolívia. Em 1898, a expedição chefiada pelo general Taumaturgo de Azevedo constatou: os brasileiros que já moravam na região seriam prejudicados, e alertou o governo, mas não adiantou. As autoridades confirmaram a posse da Bolívia. Taumaturgo de Azevedo denunciou o fato à imprensa sem muito impacto. Mesmo assim, inicia-se uma disputa acirrada pela terra. Em 1899, o ministro plenipotenciário da Bolívia, Dom José Paravicini, vem por via marítima, por via fluvial, a partir de Manaus, estabelecer com acordo do governo brasileiro uma alfândega no limite da linha Cunha Gomes, no Rio Acre, já que o Rio Acre era o rio mais rico de todos. E ele estabelece uma alfândega num lugar chamado Puerto Alonso. Paravicini vem, efetivamente, estabelecer uma administração boliviana na região. Implanta as leis bolivianas, que eram estranhas para os brasileiros. Implanta a sua língua, né, sua moeda. Então começa a desenhar uma nova realidade que não correspondia à realidade dos brasileiros que estavam aqui. Quando Paravicini estabelece a lei de demarcação dos seringais, aí sim o conflito explode. Porque o Paravicini era muito duro, muito autoritário, e impõe a seguinte regra, que todos os seringais da região teriam 6 meses para serem demarcados. Os seringais que não fossem demarcados e registrados, segundo as leis bolivianas, nesse prazo de 6 meses, eles seriam confiscados pelo governo boliviano. Neste momento, os seringalistas brasileiros se organizam e decidem expulsar os bolivianos. O encontro que deu início à primeira insurreição acreana foi realizado no Seringal Bom Destino, propriedade de Joaquim Vitor. Como os bolivianos eram imensa minoria e os brasileiros, se quisessem, podiam massacrá-los da forma e na hora que quisessem, os bolivianos aceitam a intimação brasileira e vão embora, abandonando o Acre para os brasileiros. Nesse momento se forma uma junta governativa aqui que tenta estabelecer um início de administração nessa região. Estava aberto agora o caminho para a segunda insurreição acreana. A ironia é que o líder dessa nova investida era um jornalista espanhol chamado Luiz Galvez. Galvez descobriu, por acaso, um acordo secreto que estava começando a ser negociado entre autoridades bolivianas e autoridades norte-americanas. Então Galvez descobre isso, ele era repórter num jornal do Pará nessa época, descobre esse acordo e denuncia isso nos jornais. Quando ele denuncia, a questão do Acre, que até então era uma questão localizada, vira assunto nacional. E, por consequência, também assunto da mídia internacional, da grande imprensa internacional. Passa a interessar todo mundo o que está acontecendo no Acre. Ele, de posse desse cacife, dessa posição que ele adquire através dessa denúncia, ele vem para o Amazonas. E em Manaus ele estabelece um contato com o governador do Amazonas, que faz uma proposta para que ele viesse para o Acre
para contar esse acordo que ele descobriu lá no Pará e aumentar a sublevação do povo aqui no Acre. Porque interessava intensamente ao governo do Amazonas que o Acre fosse o Brasil. Porque acreditava o Amazonas que se o Acre fosse anexado ao Brasil, seria anexado ao estado do Amazonas. O ano era 1899 e a população do Acre já chegava a 30 mil brasileiros. Mesmo assim, o governo insistia em reconhecer o direito da Bolívia sobre a região. A saída foi então criar o Estado Independente do Acre. Sim, um outro país. Já que o Brasil não nos quer e nós não queremos a Bolívia, nós optamos por ser um novo país. Eles não tinham o objetivo realmente de criar uma república, de criar um novo país. Foi uma estratégia escolhida para alcançar os objetivos. E nada melhor para representar esse país do que um estrangeiro, porque isso evitava comprometer os brasileiros do Acre. Qual seringalista que queria ser presidente da República do Acre? Nenhum, porque isso ia comprometer a posição deles junto ao governo brasileiro. Então eles pedem que Galvez assuma como presidente da República que vai ser criada. Tudo acertado, eles esperam o dia 14 de julho, que é o dia da queda da Bastilha, e proclamam criado o Estado Independente do Acre. E Galvez é aclamado presidente do Acre. Este marco histórico em que o Acre foi um país independente durou 8 meses. A bandeira, que até hoje é o símbolo do Estado, foi criada por Galvez. Em fevereiro de 1900, chega aqui uma esquadra da Marinha Brasileira para prender o Galvez e devolver o Acre para a Bolívia. E a Marinha pega e leva ele embora para Recife, preso, e o governo brasileiro devolve o Acre para a Bolívia. E não só devolve o Acre para a Bolívia, como ainda nomeia um cônsul brasileiro aqui no Acre, reconhecendo definitivamente que o Acre pertence à Bolívia. A breve passagem de Luiz Galvez como líder no Acre disseminou um clima de nacionalismo entre os brasileiros da região amazônica e impulsionou a terceira insurreição contra os bolivianos, a Expedição Floriano Peixoto, ou como ficou mais conhecida, Expedição dos Poetas. Quando o governo boliviano toma conta definitivamente do Acre e se propõe uma nova revolta a partir do Amazonas para o Acre, rapidamente os intelectuais, jornalistas, advogados, boêmios, poetas, todos eles começam a construir quimeras em cima das possibilidades que haviam aqui no Acre. Ela não tinha um preparo militar para poder fazer uma revolução aqui no Acre. Ela tinha, sim, uma conturbação, um enlouquecimento ideológico onde tudo era possível. E a imprensa brasileira favorece muito isso. Os atrapalhados boêmios não chegaram nem perto de ameaçar os bolivianos. Tudo não passou de pura empolgação e conflito de egos. No primeiro e único combate que acontece, em pouco tempo de combate, eles são defenestrados pelo exército boliviano, que era um exército regular, adestrado, com armas de guerra, com estratégias militares, e os poetas fogem, deixando para trás canhões, armas, tudo, que depois vão servir aos bolivianos, inclusive. O ano era 1901 e a Bolívia finalmente parecia ter assumido o controle do território. Era um aparente controle. E bastou a publicação de uma notícia bombástica para que os revolucionários acreanos voltassem à tona. Chega nesse momento, a imprensa internacional, especialmente aqui a região acreana, a notícia que o governo boliviano finalmente assume que existe um acordo sendo elaborado com capitalistas norte-americanos e ingleses que estão formando uma companhia comercial do mesmo modelo que foi implantado na África, que se chamou Bolivian Syndicate. Criavam um grupo de exploração muito grande dentro do Brasil, incrustado no Brasil. Tinham vários direitos que viriam hoje colocar a Amazônia mais ainda na mão do americano. Esse contrato de arrendamento firmado com americanos e ingleses se configura como uma das primeiras tentativas de intervenção internacional na Amazônia. Na época, a notícia despertou o repúdio de autoridades do Judiciário, Executivo e Legislativo. O exemplo foi o senador Rui Barbosa. Então eles se apressam a iniciar um novo movimento revolucionário antes que o Bolivian Syndicate se implante na região. Como o grande problema nos movimentos anteriores tinha sido a inexperiência militar, eles convidam um militar, que estava aqui, um ex-militar, que foi um gaúcho chamado Plácido de Castro, para comandar uma nova etapa do movimento revolucionário,
um movimento armado, decididamente militar, em que só um homem com experiência nessa área podia comandar. José Plácido de Castro, como nós já tivemos a oportunidade de referir, né? gaúcho de São Gabriel, de uma família de militares, né? Avô e pai militares que tinham inclusive participado da Guerra do Paraguai. Agora sim, os brasileiros do Acre tinham condições de expulsar definitivamente os bolivianos da região. O exército formado por Plácido de Castro reunia seringalistas e seringueiros. A revolução foi financiada pelos seringalistas. O exército acreano reproduz a estrutura social do Acre. Os coronéis são os seringalistas, os homens intermediários, os profissionais liberais são os oficiais do exército e os seringueiros são os soldados. E as mulheres onde estavam na época das batalhas? Foi quem ficaram mandando em tudo, comandando tudo. Costurava, lavava, engomava, cozinhava, faziam tudo. Todo o trabalho da cidade era as mulheres que faziam. Os batalhões acreanos foram formados por cerca de 2.000 homens, 2.000 seringueiros, homens, né? Essas colocações de seringa ficavam sem os seus homens. Essas mulheres tiveram que assumir essa produção de borracha nas suas colocações. Tiveram de assumir toda a responsabilidade que ela cumpria antes e tiveram que assumir os trabalhos que os seus maridos e seus filhos e seus genros, primos e noivos, cumpriam nas colocações de seringa. Desse ponto de vista, essa revolução acreana não pode ser vista apenas nos combates. Se você vê apenas ela nos combates, você exclui tudo o que estava acontecendo na região. Daí a importância da mulher nesse processo. Enquanto as mulheres cuidavam das cidades, os homens partiam para a batalha. No dia 6 de agosto de 1902, teve início a guerra. Ele, na verdade, compõe 5 pelotões. Alguns pelotões aqui em Rio Branco, outros perto de Porto Alonso, né, que hoje é Porto Acre, e outros em Chapuri. E esses pelotões vão lutar simultaneamente em várias frentes ao mesmo tempo. E o tipo de guerra, o tipo de estratégia que Plácido de Castro usa é uma guerra de guerrilhas. Deslocamentos rápidos de pequenos grupos, ataques de relâmpagos e recuos tão rápidos quanto os avanços. Com essa estratégia, ele vai chegar a invadir efetivamente terras que ainda hoje são bolivianas. Ele vai entrar profundamente dentro do território boliviano. Um desses territórios invadidos por Plácido de Castro foi a pequena cidade boliviana de Cobija, hoje fronteira com o Acre. Aqui foi o palco do histórico combate do Igarapé, Bahia. No combate do Igarapé, Bahia, por exemplo, que foi a pior derrota brasileira, morreram mais de 150 brasileiros. Os bolivianos tomaram conta do acampamento brasileiro, cercaram os brasileiros e eles mandaram um pedido de reforço para Chapuri, mas antes da chegada dos reforços, os brasileiros foram exterminados. Os bolivianos tacaram fogo no barracão do seringal brasileiro e os brasileiros ficaram cercados entre o fogo do barracão e as balas dos bolivianos. Tiveram que sair aleatoriamente das trincheiras e, na medida em que eles saíram, eles eram fuzilados. Essa história os bolivianos conhecem bem. O pelotão que atacou as tropas brasileiras partiu da pequena cidade de Porvenir, distante 35 quilômetros de Cobija. Hoje a cidade não vive mais da borracha e a pequena população de 5.000 habitantes é formada por bolivianos e brasileiros. Na praça, os heróis existem ao tempo e na escola, os professores bolivianos contam sua versão com orgulho. O ixiameño Bruno Racua, experto em lançar flechas, então lançaram uma flecha incendiária, especialmente al polvorín, onde tinham sus armamentos, su arsenal, los brasileros. Entonces eso se incendió, cundiendo el pánico entre los brasileros. No combate seguinte, que foi a vingança brasileira contra os bolivianos, que foi o combate de Costa Rica, foi um massacre de bolivianos. Morreram mais de 100 bolivianos. Inclusive tem um artigo, uma série de artigos no jornal, que diz que após o combate, depois de terminado o combate do Costa Rica, os soldados brasileiros, os soldados acreanos, saíram no meio do campo de batalha procurando os oficiais que ainda estavam vivos e fuzilando esses oficiais. Entre agosto de 1902 e janeiro de 1903 foram dezenas de batalhas.
A chamada Revolução Acreana começou na cidade de Chapuri e teve como palco da batalha final a cidade de Porto Acre, que para os bolivianos era Puerto Alonso. Na medida em que os acreanos tomaram inicialmente Chapuri e logo depois Rio Branco, eles cortaram a linha de abastecimento e de chegada de novas tropas ao Acre. Então os bolivianos que ficaram aquartelados em Porto Alonso, eles ficaram isolados de todo mundo. Eles não tinham como receber reforços, não tinham como receber alimentação, não tinham como receber munição e muito menos armamento. A estratégia do comandante Plácido de Castro deu certo. Diante da situação, os bolivianos não tinham como resistir. Foi até uma certa covardia o combate de Porto Acre, que foram 2.000 brasileiros contra 300 bolivianos. Com 10 dias de cerco dos brasileiros em relação aos bolivianos, os bolivianos se renderam. E não podia ser diferente. Então, no dia 24 de janeiro de 1903, depois de 10 dias de combate, as autoridades bolivianas situadas em Porto Alonso se renderam para as forças acreanas. Porto Alonso foi transformado em Porto Acre e Plácido de Castro novamente proclama o Estado independente do Acre. Uma coisa importante dizer, Plácido de Castro não tinha pretensões separatistas. Não era um separatista. Ele pretendia integrar tomar a Bolívia e integrar o Acre ao território nacional. As lembranças da Revolução ficaram guardadas. A professora Inês Ramos conta uma história pitoresca sobre uma das batalhas em Porto Acre. O mais violento e mais sangrento combate aqui, exatamente que nesse pedaço de chão onde nós estamos agora, né? O boliviano subiu inteligente, com a inteligência dele subiu nessa árvore e começaram a guerrear os nossos brasileiros e mataram, e foi morto vários deles. Então, alguns brasileiros, quando perceberam que não sabiam de onde é que vinha essa bala, sabia gente caindo para um lado, caindo para outro, e aí não sabiam de onde é que está vindo esse tiro, né? E depois que percebeu que tinha um boliviano lá, trepado nesta árvore, aí meteram fogo e finalmente mataram. Hoje, a professora de História sente orgulho por ter nascido no Brasil. Até porque, se não fosse a Revolução, esse território seria boliviano. Para mim é uma honra ser acreano, principalmente quando vencemos aí os bolivianos nessa guerra tão sangrenta. Outro ícone da Revolução Acreana é o Seringal Bom Destino, que abrigou várias reuniões de seringalistas. Muitos planos foram traçados aqui. Hoje o local se transformou em sítio histórico e pode ser visitado por qualquer pessoa. São 45 minutos de voadeira saindo de Porto Acre. Uma viagem agradável rumo ao passado. Tudo foi restaurado, mas ainda é possível encontrar os vestígios da Revolução. Neste barranco, por exemplo, há muitas garrafas enterradas. Basta um pouquinho de coragem para arrancar da areia um pedacinho da história. Aqui há também um antigo cemitério que, segundo seu Osmar, abriga os restos mortais de brasileiros e bolivianos. Essa aqui já tem 98 anos aí, né? A gente nem existia, né? Também nem o pai da gente não existia, né? Sabe? Tem muita gente enterrada aí dentro mesmo. O Acre foi definitivamente anexado ao Brasil em 17 de novembro de 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, graças à habilidade de negociação do ministro das Relações Exteriores da época, o Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco, muito inteligentemente, não aceita nenhuma interveniência de outros países e negocia diretamente um acordo com a Bolívia, propondo o seguinte: nós reconhecemos que o Acre é de vocês e nós compramos o Acre de vocês. E acerta com a Bolívia uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, que era uma indenização bastante razoável para a época. Aí entra em jogo uma nova questão. A região deveria se transformar num novo estado? Era o que os acreanos desejavam. Mas o governo brasileiro resolveu criar um sistema inédito no país. E o Acre se transformou no primeiro território federal. O sistema de territórios federais foi criado de encomenda para o Acre e, segundo ele, era o governo federal quem arrecadava os impostos da borracha. Com 4 anos, talvez 5 anos de arrecadação de impostos da borracha do Acre, o governo brasileiro conseguiu pagar todo o dinheiro que ele tinha investido no Acre, que ele tinha gasto com o Acre. 100 anos
anos se passaram, mas a memória sobrevive. Em maio de 2002, o nome de José Plácido de Castro entrou para o livro dos heróis da pátria. Neste momento estamos comemorando o chamado centenário da Revolução Acreana e a figura de Plácido de Castro deve ser colocada em seu justo lugar. Seu justo lugar. Nem herói místico, nem sagrado, mas o homem dentro do seu tempo, no seu contexto, né, com ideias patrióticas, um nacionalista, sem dúvida. A Revolução Acreana é fantástica, é uma coisa louca. Tanto é que o Plácido de Castro primeiro recuou, depois ele voltou para nós atacarmos, na verdade, e ganharmos a Revolução. Seu Antônio Zaine é uma figura emblemática em Chapuri, cidade que fica a 188 quilômetros de Rio Branco. Descendente de libaneses, seu Antônio saiu de São Paulo em 1954, chegou ao Acre e não quis mais saber da cidade grande. Ele conta que quem bebe a água do rio Acre jamais vai embora daqui. Mas não é que é verdade mesmo? Há 48 anos eu continuo bebendo dessa água maravilhosa, dessa água que jorra da terra de Chapuri, do rio Acre. Desde quando chegou por essas bandas, seu Antônio recolhe e guarda as relíquias históricas de Chapuri. Aqui no armazém, entre as mercadorias, ele coleciona de tudo. Nesta casa, ele montou um museu. Não tem ajuda de ninguém, mas não importa. Seu Antônio é um exemplo de força e alegria. Aos 75 anos, não para quieto e exibe com orgulho sua coleção de armas da época da Revolução. Está aqui o Papo Amarelo, que os seringanistas se comunicavam com tiros. De colocações em colocações, os comboios entravam para levar armas, munições e instruções. Está aqui o Papo Amarelo, está aqui a cartucheira, está aqui o rifle, está aqui a garrucha para pequenas caças. Mas nem todas as lembranças são boas. A história está sendo reescrita e não podemos mais olhar para trás e pensar em heróis isolados. As etnias indígenas do Acre lutam pela remarcação de suas terras e questionam o objetivo da chamada Revolução Acreana. A revolução maior não foi entre o brasileiro, o peruano, o boliviano. Eu acho que a revolução maior foi contra os povos indígenas. Apesar de todo o massacre histórico contra os índios, existe hoje uma consciência muito forte que combate o preconceito e busca restabelecer a vida na floresta. A gente começou a segurar, né? Eu acho que começamos a valorizar mais, né? Aquilo que era nosso, enquanto, na verdade, ninguém valorizava. Mas se nós mesmo não valorizasse, quem iria realmente valorizar? O que, na verdade, dificultava muito era a oportunidade de conhecer o nosso direito. Quando chegamos a essa oportunidade, começamos realmente a pisar mais firme, falar mais forte. E para nós, eu acho que falar mais forte é no sentido de entender aquilo que você quer defender. Esse entendimento transformou a vida das comunidades indígenas. Agora, elas resgatam a própria identidade. Hoje nós já temos os professores de alfabetização na própria língua, né, os agentes de saúde, e também a nossa política é voltada para isso, né, defender a nossa cultura, que é a nossa identidade maior. Se a gente não tem isso, a gente não tem nada. Então, isso nós consideramos que está tendo agora um respeito, uma consideração de os povos indígenas ser o que eles são. O rio e a floresta continuam sendo a força da economia acreana. A atividade extrativista hoje não segue mais as regras impostas pelos seringalistas. Eles nem existem mais. A pecuária tentou tomar o lugar da floresta, mas não conseguiu. E pelo que se vê aqui, não vai conseguir. A mesma organização e consciência que os índios acreanos esbanjam podem ser encontradas nas cooperativas, que reúnem os seringueiros e castanheiros. Nós estamos numa política de parar de queimar e fazer com que a floresta se mantenha virgem para toda a vida. Neste seringal, a vida corre sem pressa. E a floresta é responsável pela sobrevivência das 75 famílias que vivem aqui. Dela sai a castanha e a borracha.
A castanha, assim, é o extrativismo falado, porque a gente colhe aquilo que a floresta produz sem destruí-la. Essa nossa região aqui é uma das regiões mais ricas de castanha, acho que do Acre, porque nesse percurso aqui de 24 mil hectares, com 75 famílias, a gente ela chega a dar 400 toneladas bruta anual. A febre do ouro negro passou, mas a seringueira continua jorrando leite que alimenta muitas famílias. Francisco Teixeira Mendes, conhecido como Tito, caminha pelas estradas de seringa desde os 6 anos. Para cortar a seringa precisa acabar ter saúde e força, porque senão não resolve a parada não. A gente passa 11 horas no mato, 11 horas, 10 horas, 11 horas no mato. Muito se ouve falar que hoje não há mais produção de borracha no Acre. Não é verdade. A produção diminuiu, mas existe. Nesta cooperativa em Chapuri, as máquinas não param. A borracha tratada aqui vem do trabalho extrativista de 380 famílias de seringueiros. Tem mês que chega a 60 toneladas. Nossa previsão é fazer 100 toneladas ao mês. E para onde vai toda essa borracha? Nós temos um contrato direto com a Pirelli. Até, graças a Deus, até hoje nunca saiu uma carrada de borracha nossa aqui e foi desclassificada lá. Porque nós temos muito cuidado. Isso aqui é para fazer solado de sapato e sandália. Parte de toda essa mudança e conscientização pelas coisas da floresta nasceu com a luta de Chico Mendes. O Chico Mendes era delegado, era presidente do sindicato, né? Aí ele começou a falar que a floresta era muito importante para não derrubar ela, porque era a vida das pessoas que moravam na floresta. A floresta hoje, para mim, como já uma pessoa já de bastante experiência, de ter trabalhado, de nascido na floresta e estou com essa idade morando na floresta, ela significa para mim a vida. Porque eu nasci dentro da floresta, me criei, hoje eu moro dentro e vivo bem. Não tenho emprego nenhum, meu emprego é a floresta que me dá. Então tudo que a floresta produz, eu sobrevivo disso. Então se eu perder a floresta, significa que está perdendo a minha vida e dos meus filhos. A presença de um universo natural aqui é muito forte, a força telúrica aqui é muito grande. Então não tem jeito de ser acreano e não ser permanentemente encantado e parte de um encanto. Que este sol a brilhar soberano sobre as matas que o veem com amor, encha o peito de cada criano de nobreza, constância e valor, invencíveis e grandes na guerra. Imitemos o exemplo sem par do amplo rio que briga com a terra, vence e entra brigando com o mar. Fuge um astro da nossa bandeira,